Olha, gente, a possível candidatura do ex-ministro Sérgio Moro à presidência da República deu uma certa balançada e também uma tumultuada generalizada na campanha de prévias do PSDB. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, diz ter mais chances de ser eleito em 2022 e nega o pedido para adiar as prévias do PSDB marcadas para o dia 21. Sobre o cancelamento da filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, o líder do partido no Senado, Carlos Portinho, declarou em entrevista à Jovem Pan que Bolsonaro deve entender que o PL é plural e que tem divergências. Também em entrevista aqui à Jovem Pan News, o deputado federal e ministro afastado do Trabalho e da Previdência Social, Onyx Lorenzoni, aposta em um bom final na aliança entre Bolsonaro e o PL. Vamos ouvir. Eu não tenho nenhuma dúvida de que quando a gente decide casar, precisa que o casamento seja bom, né, para os dois lados. E, nesse sentido, tudo aquilo que puder ser construído antes de que o sim seja dado, ele traz depois tranquilidade, segurança, e aí a relação flui com absoluta naturalidade. Eu acho que é nesse sentido, conversei com o presidente ainda ontem à noite, o presidente está tranquilo, muitas das coisas que foram faladas na imprensa brasileira não correspondem à realidade. Conversei também com o presidente do Partido Liberal, o Valdemar da Costa Neto, e as conversas estão caminhando. Eu acho que deve caminhar tudo para um bom final, né? Tá aí o ministro afastado Onyx Lorenzoni. Meu caro Jorge Serrão, você é comentarista de política, mas eu gostaria muito que você pudesse me dar uma aula sobre relacionamentos também, porque essa história de noivado, namoro, como é que vai ficar? Olha, casamento é um negócio complicadíssimo. E no caso da política brasileira, em geral, os casamentos acontecem ou com aqueles que têm uma certa característica de prostituição, ou com aqueles que têm uma certa característica de roubalheira, ou com aqueles que não têm compromisso com coisa nenhuma, que parece ser a grande base do Congresso Nacional. A maioria dos nossos parlamentares, que são denominados lá Centrão, eles não têm a menor ideia do que eles estão fazendo lá naquele Congresso Nacional. Mas estão se aproveitando das mordomias, se aproveitando do cargo. Eu sou deputado, sou senador. O que isso significa na prática para o mundo real? Nada. Eles pouco acrescentam para o desenvolvimento da política e para a prática da política com P maiúsculo, que é o que nós precisamos no Brasil, que depende de diálogo e depende daquilo que você tem de bom para ceder para conquistar o que você deseja. Então, essa decisão aí do presidente Bolsonaro de dar uma seguradinha na filiação ao PL, ela tem o objetivo claro de garantir mais espaço para o presidente da República nesse partido. Porque não adianta ele entrar para o partido. Hoje o Bolsonaro é considerada a noiva dessa história, porque ele tem a famosa caneta que assina o Diário Oficial. Seja de plástico, seja de ouro, é a caneta do poder. Então, quem vem com ele tem que pagar o dote para essa noiva. Então, esse dote é que é complicado, quando ele não é negociado de maneira transparente e clara. O que vai acontecer nessa eleição? Bolsonaro vai fazer a união com esses partidos que tem na base aliada, mas vai apostar na possibilidade de renovação política daqueles que vão ser eleitos. Essa é uma aposta. Será que isso é possível? A prioridade do presidente Bolsonaro é eleger senadores. Ele sabe que não conseguirá promover mudanças estruturais no governo se ele não conseguir conquistar uma maioria pelo menos mais folgada no Senado. Então, essa é a saída. Primeira prioridade, eleger senadores, deputados com melhor qualidade, e aí sim é que ele vai definir, se conquistar no segundo mandato, se é possível fazer a política com qualidade e não ficar refém do Congresso Nacional como está hoje. Tudo depende do futuro, tudo é muito incerto e é leviandade da nossa parte. Tudo que a gente for tentar adivinhar agora, se vai realmente acontecer depois. Minha querida Bruna Torlai, vendo a repercussão aqui, um dos motivos, das grandes razões aí dessa
desse freio, né, do presidente Jair Bolsonaro em relação à filiação dele ao PL foi a repercussão negativa. Inclusive o próprio filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, quem monitora as redes, ficou encaminhando alguns relatórios ao pai, que resolveu suspender essa filiação justamente por todo esse, vamos dizer assim, rebuliço que houve nas redes sociais com a junção do Bolsonaro com o Valdemar da Costa Neto. Hoje, o ex-ministro Ernesto Araújo disse uma frase forte que eu queria ouvir uma repercussão sua, dizendo que o governo virou base do Centrão, né? E não que o Centrão é base do governo. Rachou, Bruna? Olha, Paulo, essas críticas, né, dos conservadores, assim, que têm uma cultura política mais elevada, elas vêm de longe, não são novidade nenhuma, né? Muita gente, desde o momento que o Arthur Lira se torna presidente da Câmara, já perceberam ali a necessidade, assim, o que a necessidade, né, do Bolsonaro de ter o Centrão evitando o impeachment poderia trazer aí para o governo. E muita gente, a partir daquele momento, já tomou uma atitude mais pragmática, né, com relação ao governo, entendendo a situação e etc. Essas críticas são muito positivas, tá? Porque elas demonstram independência do movimento conservador como um todo com relação ao governo, tá? Essa falta de independência foi, inclusive, o que matou a esquerda no Brasil. A gente não temos mais mentes bem pensantes da esquerda. A gente teve aquele movimento ao longo do governo Lula, na época do mensalão, Silêncio dos Intelectuais, ali defendido pelos intelectuais da USP, que eram a grande, né, os intelectuais ligados à defesa do governo PT. Aquilo aos poucos foi matando a crítica interna que havia dentro da esquerda, e os nomes mais íntegros, né, que embora eram social-democratas, mas não deixaram de apontar críticas ao governo PT, foram relegados ao ostracismo. Então, é muito importante a gente ver esse tipo de crítica dentro do movimento conservador, porque é aí que a gente percebe que esse movimento tem como objetivo sobreviver ao governo Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, ele é uma liderança ligada a um governo. Existe o movimento conservador, que é um partido tomado da sociedade, que defende certas políticas públicas, certas pautas, certa orientação em tudo que diz respeito a políticas exteriores, etc. E existem governos, tá? Os governos, eles sempre vão ter de compor com quem está lá. E como é toda a sociedade que vota, é natural que ele vai ter que compor com quem aparece, com quem está ali na Câmara e no Senado. E muitas vezes isso vai tornar muito lenta a qualquer tipo de implementação de reformas apropriadas aí, né, que são aprovadas e referendadas pela base, que é o movimento conservador, esse que está na sociedade civil. Como Ernesto Araújo foi um ministro de Estado, mas é um nome extremamente respeitado pelo movimento conservador, por quem conhece e entende o que ele fala, né? Porque quem critica é porque não consegue entender o que ele fala. Ele é um homem muito culto, é difícil, se você não tem um pingo de cultura literária, de entender o que ele diz. Daí tantos detratores, porque a gente está num momento de aridez intelectual e aridez cultural muito grande. Então as pessoas que se destacam costumam, né, ser, na verdade, desprezadas por gente que, não sei, só sabe no máximo ver futebol. Então isso é natural. Mas essa crítica, ela é muito feliz, porque ela mostra a independência do movimento conservador com relação às decisões pragmáticas do Bolsonaro enquanto candidato a tal da cadeira elétrica, né? Que ele diz que é difícil, mas está ali disputando uma segunda vez. Então, nesse sentido, Paulo, eu não vejo como ruptura, tá? Essas críticas são naturais. O que é estranho é você não poder criticar aquele em quem você votou. Quando você vota em alguém, é justamente essa pessoa que você vai cobrar, é essa pessoa que a gente vai criticar. Inclusive, se todos os jornalistas de esquerda que temos no Brasil tivessem feito isso, né, pelos governos anteriores, quem sabe a esquerda não estaria nesse momento, não estivesse nesse momento no estado atual de decrepitude, né? Muito bem, meu caro Piperno, e o ex-ministro Ernesto Araújo, vou pegar exatamente aqui as aspas dele para que a gente possa comentar, porque essa foi uma declaração forte que deu, que repercutiu bastante aí em toda a imprensa, e eu queria muito uma avaliação de vocês. Ele diz o seguinte: então surgiu aquela coisa, precisamos fazer do Centrão a base do governo. Na verdade, o que a gente viu foi o governo que virou a base do Centrão. E aí ele faz uma rápida analogia aqui, o ex-ministro Ernesto Araújo, com o filme Matrix, citando as pílulas azuis, que significam viver em um mundo de ilusão, e as vermelhas, que são a realidade. Aí ele diz o seguinte: o governo que foi eleito por uma grande tomada de pílula vermelha resolveu tomar a pílula azul. Às vezes eu acho que em alguma reunião ministerial que eu não estava, distribuíram a pílula azul ali e todo mundo
tomou. O pior é que colocaram uma pílula azul no café do presidente da República. Piperno, eu quero seu comentário. Mais um comentário imbecil, como foi típico desse ministro durante toda a gestão dele, a ponto dele ter sido enxotado do governo e não ser levado a sério por ninguém. Não tem nenhum bom quadro do Itamaraty, alguém importante, alguma das estrelas aí da diplomacia brasileira que leve Ernesto Araújo a sério. Página virada, enfim. Agora, em relação ao namoro Bolsonaro-PL, é aquela história. O PL é uma namorada, mas não é uma namorada que pratique a monogamia, né? A gente sabe que o PL tem diversas paixões diferentes aí pelo país todo. Falei sobre isso ontem. Há vários quadros do partido, inclusive lá no Nordeste, que defendem a candidatura Lula. A gente tem, por exemplo, no Amazonas, o deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, que não quer ouvir falar do Bolsonaro. Então, é claro que talvez eles não tenham força suficiente para impedir, de fato, esse casamento. Agora, é fato também que se o Bolsonaro quiser um partido de porteira fechada, ele não vai encontrar nenhum. Não tem isso no quadro partidário brasileiro. Ele tentou construir o dele e foi incompetente para isso. Tem lá 30% das assinaturas exigidas em 2 anos de operação, né? Ele não teve pessoas que foram aí ao mercado político, ao mercado de eleitores para buscar esses adeptos para chegar ao número mágico aí das 492 mil assinaturas para compor o partido. Ele não tem isso. Então, é claro que ele vai ficar negociando toda hora. E eu acredito, honestamente, que ele não vai sair aí desse núcleo que tem hoje PL, PP, talvez aí republicanos. É por aí, não vai fugir disso, porque não tem nenhuma outra legenda de aluguel disponível no mercado para ele assumir todos os postos, ele dá aquilo de porteira fechado, colocar os filhinhos para tomar conta aí de diretórios regionais e seguir a vida. Dificilmente vai acontecer isso. Aliás, falando sobre filhinhos e PL, o deputado Carlos Bolsonaro, inclusive na semana retrasada, quando houve aí o anúncio do possível casamento entre Bolsonaro e PL, chegou a apagar um tweet dele lá atrás, de 2016, quando falava que Valdemar da Costa Neves levava 3,5% de comissão em contratos. Depois apagou, até porque agora existe a perspectiva de que sejam de novo os melhores amigos da política e, como até o presidente disse ontem, né? Valdemar da Costa Neves é um homem de palavra. Muito bem, Constantino, e as prévias do PSDB, hein? Como é que você vê? Paulo, eu acho que o João Dória é um trator nos bastidores, né? Ele sabe fazer isso muito bem. O que ele deixou de lado foi a questão da popularidade, da imagem perante os seus eleitores. Isso está meio queimado. Ele tem uma taxa de rejeição muito alta. Mas o trabalho de bastidores ele sabe fazer. Então eu acho que ele é o grande favorito, né? Tanto que o governador Eduardo Leite tem uma discussão aí até onde isso é verdade ou não, mas o Vignoli aqui na Jovem Pan confirmou que houve sim esse esforço, esse pedido de assessores próximos do Leite, queria adiar as prévias, né? Então, assim, sabe que não está liderando. Então, me parece que isso é meio favas contadas e o João Dória deve ser o candidato do PSDB. O problema é Sérgio Moro, mais do que Eduardo Leite. O Eduardo Leite diz que teria mais chances de vitória. Eu até acho que ele tem um ponto, por causa da questão da rejeição, basicamente. Mas o Sérgio Moro vem aí pelas beiradas, né? Tá visitando o hospital, tá político full-time agora, né? Full-time job, e ele tá tentando ir pelas beiradas e as pesquisas apontam que ele é já o terceiro colocado. Ele está à frente de todos os outros 78 nomes aventados pela tal terceira via. Então, o problema dessa suposta terceira via é exatamente a fragmentação. Se eles conseguissem, o que é muito pouco provável, deixar egos, interesses, ambição de poder, tudo isso de lado, e se unissem todos ali numa grande concertação de centro-esquerda, eles teriam alguma chance de ir para o segundo turno, deixando o Lula para o escanteio, e aí eles teriam alguma chance de vitória, né? Porque o presidente Bolsonaro tem também uma rejeição muito alta. Então esse teria que ser o jogo. Agora, eles não conseguem isso, né? São muitas vaidades ali, muitos interesses difusos. Sobre o PL, o próprio
representante do partido, um deputado do partido, em entrevista também aqui no Jovem Pan, disse que o partido é muito plural, né? É de centro, porque justamente convive com muitas divergências. Ele diz uma coisa até que faz sentido, lógico. Se queremos menos partidos, temos que aceitar, então, mais divergências dentro dos partidos. É exatamente o que acontece aqui nos Estados Unidos. Tem 2 partidos, democratas e republicanos, e aí o pau come internamente. Dentro dos democratas tem o PSDB e tem o PSOL e o PT, e dentro dos republicanos tem o Trump, que é o Bolsonaro, e tem uma turma mais moderada na forma e tudo mais. O problema é o seguinte, é que essa narrativa é bonita. Na realidade, a gente sabe que não é isso que qualifica esse centrão, não. É a falta de base programática, ou seja, fisiologismo. É isso que define esse centrão e é por isso que está tão difícil fechar o acordo. O Bolsonaro quer um candidato a governo em São Paulo, ele quer mais controle, mais independência e os nomes para o Senado, e isso esbarra em donos dos partidos que no Brasil eles são feudos, né? Então não é trivial isso. Eu acho que o presidente está tentando resguardar as boas intenções da direita que ele, de certa forma, representa. E esse debate das críticas do Ernesto Araújo é isso mesmo. Vai sempre ter uma tensão natural entre o idealista mais revolucionário e o pragmático que está ali no poder e, inclusive, abriu mão do idealista, né? O idealista caiu por pressão de tudo que é lado. Então, é uma tensão natural, é muito difícil ter uma resposta certa de até onde ir, porque, de novo, né, uns querem apontar um norte, outros precisam sobreviver até amanhã. Então, são horizontes muito distintos. Ô Constantino, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse nome aqui em São Paulo seria o Tarcísio ou o Weintraub? Porque o Weintraub também estava circulando, querendo ser candidato a governador de São Paulo. O que você acha? Em termos de opção do presidente, está muito claro, né? Que ele deixa claro que o nome que ele está querendo cacifar é o do Tarcísio, é o do ministro. O Weintraub corre pelas beiradas, ele tem popularidade, ele tem uma base orgânica, voluntária de apoio muito forte, né, engajada, inclusive em redes sociais. O Tarcísio tem outra pegada, né? O Tarcísio ele é um cara com baixíssima rejeição e que todo mundo reconhece o bom trabalho de executor no ministério. Então, o Bolsonaro prefere ir por essa segunda alternativa, isso já deixou, acho que bem claro aí em várias declarações. Serrão, em seguida o Piperno. Mas até agora nada disso é certo. Estrategicamente, de repente, para Bolsonaro, seria muito melhor ter um Tarcísio candidato ao Senado e não na disputa terrível que vai ser aqui em São Paulo contra o grupo de Geraldo Alckmin. Aqui vai ser briga de foice no escuro. Será que o presidente Bolsonaro, sem uma base partidária sólida, está pronto para essa pegada? Acho que não, hein? Você, Piperno. Sobre o que o Serrão falou, também existe a possibilidade que o ministro Tarcísio seja candidato pelo Senado no estado de Goiás, o que, aliás, nos faz aí prever uma belíssima disputa, briga de foice mesmo, porque outro candidato ao Senado pelo estado de Goiás deve ser o atual secretário da Fazenda do estado de São Paulo, Henrique Meirelles. Muito bem. Bruna, quer fazer mais alguma colocação para a gente fechar esse bloco? Sim, o Meirelles não tem a mínima chance contra o Tarcísio. O Tarcísio é alguém cuja até os nomes sérios, né, os últimos nomes sérios que restam da esquerda reconhecem que, em termos de infraestrutura, houve muitos avanços ao longo do governo. E o Meirelles é um cara sem carisma e que acho que ninguém vai chamar ele, não. Né? Alguém que estava querendo imprimir dinheiro no começo da pandemia, aquilo ele ficou um pouco queimado, né? Então eu não sei, eu acho que o Tarcísio, ele mesmo assim, ele tem mais popularidade onde ele for, não só pelo elemento baixa rejeição, mas também pelo reconhecimento que todo o setor produtivo deve a ele pelos avanços feitos em infraestrutura. Muito bem, Serrão, para a gente fechar. Eu não subestimaria o dinheiro do banqueiro Henrique Meirelles. Esse dinheiro elegeu, aliás, ele deputado federal lá atrás, quando ninguém sabia quem ele era. Por Goiás. Então, vamos cuidado.